conteúdo do vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu pensei em falar aqui para vocês sobre algumas sugestões do que fazer assim que recebe um diagnóstico de câncer de mama. Então, o mais importante para mim tá no número 1 de sugestões é: procure um mastologista, um médico especialista, e não procure informações sobre essa doença em sites de internet. O câncer de mama é uma doença totalmente heterogênea. O que isso quer dizer? São diversos tipos de câncer de mama. São diversas mulheres diferentes que recebem esse diagnóstico. E na maioria das vezes, as notícias que nós vemos em sites ou em publicações que não são de especialistas são notícias que vão te assustar muito mais do que te ajudar. Hoje em dia, as cirurgias de câncer de mama não são mais aquelas mastectomias totalmente mutilantes que você já pode ter visto como resultado de um tratamento da sua avó ou da sua vizinha. Hoje em dia, as cirurgias de câncer de mama são baseadas no preceito da reconstrução. Então, mesmo cirurgias pequenas, elas acabam sendo associadas a técnicas de reconstrução para ter resultados estéticos favoráveis, sem nunca diminuir a segurança oncológica desses tratamentos. E é super comum também, na primeira consulta, depois de ter recebido o resultado de um câncer de mama, a paciente já chegar com o cabelo cortado, bem curto, achando que necessariamente a quimioterapia vai fazer parte do seu tratamento. E isso também não é verdade. A minha segunda sugestão, e tão importante quanto a primeira, é não procurar a culpa de ter surgido aquela doença na sua mama. Nós já sabemos e nós vamos falar aqui nesse canal sobre vários fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento do câncer de mama. Mas não necessariamente nós vamos identificar o que levou ao surgimento do câncer naquela paciente. Essa sensação de culpa, o sentimento de culpa é muito comum. E a maioria das pacientes pergunta: mas por que esse câncer surgiu em mim? Na verdade, o que levou a essas alterações que acabaram com o surgimento de câncer já aconteceram. O que importa agora é entender que existe a doença, aceitar o diagnóstico e entender de maneira muito clara com o médico que vai fazer parte do processo de tratamento, entender quais são os passos que se encaixam no tratamento da sua doença. Isso depende do tipo do câncer de mama, do tamanho do câncer de mama, até onde ele está restrito à mama, tem doença que já foi identificada no linfonodo sentinela. Quais são as suas comorbidades, que nós chamamos, quais são as doenças que você já tem como base? Tem diabetes, tem hipertensão, tem alguma outra doença que pode ter influência no seu tratamento? Então, identificar o motivo, imaginar qual é a culpa que você tem de ter aquela doença, nesse momento não te traz nenhum benefício. O importante é entender, aceitar e programar o seu tratamento de maneira individualizada, com um profissional adequado, que você se sinta acolhida e segura para dar os seus próximos passos. A minha terceira sugestão seria, nas primeiras consultas, evitar ir sozinha. Por quê? Quando você identifica um parente, uma amiga, um amigo que te traz algum acolhimento, que te traz alguma tranquilidade, quando essa pessoa te acompanha nas primeiras consultas, é muito mais fácil de você entender e lembrar de tudo o que nós falamos sobre a doença. A primeira consulta do diagnóstico vem com muita informação. Nós tentamos passar o máximo de informação possível sobre aquela doença em você. Quais são as estratégias que nós vamos usar para fazer um diagnóstico ainda mais correto, ainda mais completo? Quais são os tratamentos que vão fazer parte do seu tumor? Então, é muita informação e na grande maioria das vezes as pacientes acabam saindo da primeira consulta e 15 minutos depois elas não lembram de metade do que foi explicado. Isso traz angústia, isso traz sofrimento. E quando existe alguém que está ao seu lado para receber junto com você todas essas informações, tudo isso fica mais claro e fica mais fácil de você organizar os seus próximos passos. A minha quinta sugestão é:
Na medida do possível, depois de receber o diagnóstico e já ter uma ideia de quais são os seus próximos passos, caso você se sinta apta e segura, mantenha a rotina o mais próximo possível do que te faz bem. Se você é uma pessoa que está acostumada a fazer atividades físicas, a praticar atividades físicas, a ter momentos sociais com seus amigos, se você tem uma viagem programada, o mais próximo possível da sua rotina, depois desse momento inicial de um impacto maior, que é receber o diagnóstico, caso você se sinta apta e segura, mantenha essa rotina o mais próximo possível daquilo que te faz bem. Porque ao contrário do que você imagina, hoje em dia, tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento de quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia, eles trazem de maneira geral uma limitação à vida, às suas atividades diárias, até ao seu trabalho, muito menores do que você imagina. Não é raro pacientes continuarem durante todo o tratamento da quimioterapia indo ao seu trabalho e tendo a sua rotina de atividade física, que inclusive é super recomendada para ajudar no combate aos efeitos colaterais, são os efeitos ruins que estão associados aos tratamentos. E a minha sexta sugestão até agora é que você identifique e escolha uma equipe de profissionais em que você se sinta acolhida, confiante e segura. Desde esse processo inicial de diagnóstico até o estabelecimento do seu tratamento, lidar com as complicações que podem acontecer durante todo esse processo, incluir no tratamento proposto a sua fé, as suas crenças, tudo isso faz parte do sucesso do seu tratamento. A identificação e a empatia com todos os profissionais que vão fazer parte desse processo é chave para que tudo isso aconteça da maneira mais serena possível. Porque nós imaginamos cuidar de vocês daqui a 20, 30 anos. Então todo esse processo e essa escolha é muito importante.